Ok, gente amiga, gente querida, pensou que ia ficar sem presente de Natal? Só que não, agora você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que vai te ajudar, no caso aí, né, nos seus enfeites natalinos. Vamos falar então de uma questão aí sobre árvore de Natal, vamos lá? Então ela diz assim: uma família decidiu trocar a árvore de Natal tradicional em forma de pinheiro por uma árvore de Natal numa estética 2D fixada na parede. Para isso é necessário construir uma estrutura de madeira no formato de um triângulo isósceles, em que os enfeites e o pisca-pisca são colocados em zigue-zague com as extremidades dos lados congruentes do triângulo, conforme é mostrado na figura a seguir. E aí, por uma questão de estética, deseja-se que a altura da estrutura de madeira seja 10 centímetros menor que a base, que por sua vez terá 10 centímetros a menos que o comprimento dos lados congruentes. Além disso, a base será colocada a nível do solo. E aí ele pergunta: qual será a altura em centímetros dessa árvore de Natal, gente amiga? E aí, como fazer? Vamos ver? No caso, então, como ele fala que essa altura da estrutura tem que ser 10 centímetros menor que a base, então vamos fazer assim. No caso aí, vamos chamar essa base, né, de Bzão. Tá? Então, Bzão aqui seria a nossa base. Beleza? E no caso, vamos chamar a nossa alturinha, né, que é o que ele está perguntando. No caso aí, vamos chamar de altura H. Beleza? Muito bem. O que ele nos fala aqui no problema, gente amiga? Que essa altura H, né, ela, no caso, então, a altura da estrutura, ela tem que ser 10 centímetros menor que a base. Tá? Então, como eu chamei essa base de Bzão, B grande, né, 10 centímetros menor, como eu poderia escrever isso matematicamente? Simples! Extremamente simples! Né? Não precisa estudar em Massachusetts para saber. No caso, então, isso aqui ficaria Bzão menos 10. 10 centímetros menor que a base B. Faz sentido? Coerente, razoável, aceitável? Ok. Então, no caso, ele também nos fala, né, por sua vez, né, ele também fala que terá essa base, né, está se referindo aqui, né, concordância atrativa, né, a base que, por sua vez, terá 10 centímetros a menos que o comprimento dos lados congruentes. Lembra? Nós estamos falando de um triângulozinho, no caso aí o quê? Isósceles, gente amiga. Tá aqui, ó, para não me deixar mentir. Então isso quer dizer o seguinte, que esses lados, né, laterais, no caso aí, se nós chamarmos esses lados de L, né, ele diz que a base, por sua vez, terá 10 centímetros a menos que o comprimento L desses lados. Ou seja, que essa base, então, seria, no caso aí, 10 centímetros a menos. 10 centímetros a menos que o comprimento dos lados. 10 centímetros a menos que L. Podemos escrever isso como? Isso. No caso, então, L menos 10. Ok, gente amiga? Muito bem. Ora, se então essa base aqui ela é L menos 10 e a altura é B menos 10, se eu substituir esse B por L menos 10, como é que fica essa altura em função de L? Simples, extremamente simples. Você vai substituir aqui por L menos 10, com outro menos 10, vai ficar o que? L menos 20. Sim ou não, gente amiga? Faz sentido? Bom, mas por que eu estou colocando isso, né, em função de L? Porque, no caso, como ele quer saber a altura, o que é a altura? A altura, então, ele é um segmento que ele vai formar 90 graus com a base, não é isso? É perpendicular, né? Nome chique, tá certo? Então, nesse caso aí, se a gente for baixar essa perpendicular, no caso aí a nossa alturinha
essa alturinha, então, que é o que ele quer saber, né? Ela colocamos em função de L. Tá? Então, essa vai ser L menos 20. Está aqui, é a nossa alturinha. No caso aí, com essa nossa lateral da árvore de Natal, valendo L, e com metade dessa base, sim, porque no triângulo isósceles, né? Essa altura, ela não é só altura, ela é altura, bissetriz e mediana, ou seja, ela corta ao meio o lado oposto. Então, metade de L menos 10, L menos 10 sobre 2. Muito bem. Então, sem deixar para depois, L menos 10 sobre 2. Isso, então, vai nos dar o quê? Um triângulozinho, no caso aí, né, retângulo, e aí você já sabe, né, falou em triângulo, retângulo, falou em quem? Ele mesmo, o cara, no caso aí, né, nosso Pitágoras, velho Pita, ok? E aí, nesse caso, então, o Pitágoras, né, utilizamos ele aí na questão como sendo o lado maior, a hipotenusa, ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos outros dois lados, os tais catetos, né? Então, teríamos aí, né, um L menos 20 ao quadrado, mais, no caso aí, o outro L menos 10 sobre 2, também, tudão elevado ao quadrado. Ok, gente amiga? Aí, nesse caso, então, basta agora a gente desenvolver aí o Pitágoras para saber qual das alternativas seria a correta. Vamos ver, então? Nesse caso, então, nós teríamos o L ao quadrado, né? Como sendo produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 20L, 40L. E mais o quadrado do segundo termo, 20 ao quadrado, 400. Ok? Nesse caso aqui, né, o L menos 10 sobre 2 ao quadrado, isso então, né, nós teríamos também o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2 vezes 10L, 20L. Mais o quadrado do segundo termo, né, o 10 ao quadrado, 100. E isso tudão, né, sobre, no caso aí, o 2 elevado ao quadrado, denominador valendo 4. Ok? Justo até aí? Pois bem, a gente pode dar uma simplificada, né? Por exemplo, um L ao quadrado de um lado e do outro, já dá para cortar. No caso, então, esse 4 aqui, né, que está como denominador, eu posso passar ele, né, multiplicando os termos restantes. E é isso que a gente vai fazer. No caso, então, que não complica, multiplica, né? Nós teremos, então, né, preservando esse numerador aqui, né, L ao quadrado menos 20L mais 100. Os outros termos, então, né, vamos multiplicar por 4, menos 40 vezes 4, menos 160L, certo? O 400 vezes 4, 1.600. E isso, né, no caso aqui, zerou, né? E aí, então, simplificando, menos 160 com menos 20L, isso vai me dar menos 180L. Ok? E no caso, o 100 somando com o 1.600, o que nós teremos? Exato, teremos 1.700. Ok, gente amiga? Então, repara, né, que nós temos aí uma equação de segundo grau completa, cuja soma das raízes seria 180 e o produto dessas raízes, 1.700. Aí você imagina, dois números que somados vai dar 180 e multiplicados vai dar 1.700. Difícil? Não muito, né? Ou se preferir a fórmula do Bhaskara, mas enfim, por soma e produto, se você pensar direitinho, já vai dar para ver, né? Que no caso aí, um deles, né? O L, no caso aí, um desses L's, né? Valendo 10, né? Sua nota em matemática. E o outro, no caso, então, né? Valendo 170. Vê se não é.
a soma dos dois, né? 170 mais 10, 180. O produto dos dois, 170 vezes 10, 1.700. Confere? Mas aí a pergunta, será que os dois servem, gente amiga? Por exemplo, o 10 serviria? Não, né? Porque aqui você já teria, né, um lado aqui, por exemplo, 10 menos 20, lado negativo. Aqui, então, um zero, lado valendo zero. Não pode, né, gente amiga? Então, esse daí, no caso, foi recusado. Não serve. Ok? E aí, então, né, sobrou, no caso aí, esse lado L, né, valendo 170, ao qual nós vamos marcar, então, a letra E. É ou não é, gente amiga? Não! Olha aí a pegadinha, olha aí, gente amiga. Todo cuidado é pouco. Tem que prestar atenção no comando, no enunciado da questão. Não cai na armadilha, gente amiga. Lê a pergunta. A pergunta é: qual será quem? O lado? Não, a altura, a alturinha, no caso aqui da nossa árvore de Natal. Então repare, né, que a alturinha, né, nós colocamos como sendo L menos 20, isso então continua valendo. No caso então, vou pegar esse 170 menos o 20, e aí sim, gente amiga, a gente vai ter a alturinha valendo 150. No caso então, a letra C, a nossa opção correta. Ok, gente amiga? Você gostou? Então peço, curta, comenta, compartilha, né? E agradeço a você por estarmos chegando aí, né, a 2.000 pessoas que fazem parte agora aí da Carvalho Pictures. Obrigado aí pela sua audiência, pela sua paciência. Boas festas para toda a família. Grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu!